Boa tarde. Eu sou o pianista Eduardo Razan, moro em Belo Horizonte, sou paulista e venho passar um pouco para vocês dessa experiência que já é bem longa. São mais de 50 anos de ensino do piano, então se eu não aprendi até hoje, não aprendo mais. Acho que alguma coisa de boa eu vou passar. Uma boa maneira de começar com o aluno é dividir o estudo em 4 partes. Seria A, digamos, o repertório, B, mecanismo, C, leitura à primeira vista e D, tocar de ouvido. Como é que se deve fazer? É um ABCD, segunda-feira. Terça já é BCDA, quarta já é ACDB, BD. Sempre modificando e variando a sequência. Eu acho que isso dá certo. É claro que o estudo do repertório vai demandar mais tempo do que a leitura à primeira vista, basta uns 15 minutos, 20 minutos, e tocar de ouvido também uma meia hora, 20 minutos. A quantidade de tempo é muito difícil de falar, quantas horas, mas eu creio que basicamente, assim por alto, 3, 4 horas por dia são suficientes para fazer um bom trabalho. Agora, o que importa é a qualidade do seu trabalho, é a qualidade, mas quantidade também é muito importante. Eu vou dar um exemplo e dizer por quê. A pessoa que estuda mais tempo por horas aprende, por exemplo, 3 concertos para piano e orquestra. O que estuda 2 horas pode aprender um só. Se ele for chamado, vai ser o que toca 3, que tem mais chance de aparecer um concerto que ele já tem no repertório. Então, quantidade também praticamente se iguala à qualidade. Tinha um amigo russo, que era um pianista amador, sogro de um grande pianista israelense. Ele falava sempre, um engenheiro trabalha 8 horas por dia, um médico trabalha... Então eu não sei por que um músico não pode estudar 8 horas por dia. É a opinião dele, né? Apareceu no New York Times há muito tempo atrás, alguns anos atrás, a reabertura da temporada. E o crítico escreveu, os pianistas estão de volta, tocando cada vez mais rápido e cada vez mais forte. Esse é um indício negativo, na minha opinião, e é absolutamente verdadeiro. Mas quando você ouve os grandes pianistas do passado, como Serkin, é tudo assim, cada nota é expressiva, mesmo semicolcheia, fusa, é orgânica, tem consistência, é musical. Enquanto que, às vezes, a pessoa quer mostrar que os dedos dela correm. Então, é difícil. O decorar tem que ser consciente. É como você no GPS. Você tem um mapa lá, vira na esquina tal, anda 3 ruas, eu não entendo nada de GPS. Anda 3 ruas, pega um outro bairro. O estudo baseado na repetição é um perigo para o artista. A qualquer momento ele trai o artista quando ele está em público, quando ele está com um outro instrumento, entendeu? Ele trai. Enquanto que a pessoa que tem a música na cabeça, o roteiro, ela tem muito mais facilidade. A energia a ser gasta tem que ser a menor possível dentro do parâmetro que a gente exige, da intensidade que a gente quer. Tem pianistas, e muitos, infelizmente, que tentam extrair do piano 5 Fs. O piano não dá isso, raramente 3 Fs. Mas pianíssimo até fortíssimo. E Mozart e Bach, então, de pianíssimo, piano até forte, é mais do que suficiente. Por exemplo, essa polonese que vocês ouviram
Talvez nos meus 18 anos eu tocaria. Quer dizer, isso eu estou ultrapassando o limite, porque agora eu toco. É apoiado, não é atacado. Para aqueles que não sabem, eu acredito que todos saibam, a intensidade ao piano é causada pela velocidade que você abaixa a tecla. Quando você abaixa lentamente, tem uma nota bem leve. Quando você abaixa com mais velocidade, uma nota mais forte. Há uma velha controvérsia entre os cientistas e os músicos profissionais do piano, adeptos do piano, praticantes do piano. Os cientistas dizem: você não pode influir na nota mais do que tocando ela ou mais forte ou mais leve. Já os músicos dizem: não, meus ouvidos mostram que cientificamente pode ser isso, mas na prática não é. Tem algumas coisas a considerar. Primeiro, o pedal. Com a mudança do pedal, muita coisa muda de figura. Muitas vezes para melhor, muitas vezes para pior. Em geral, para melhor. E tem uma outra coisa que eu quero falar, que eu chamo de... Aliás, eu chamo, mas tudo foi aprendido com livros. Ruídos secundários. São os ruídos do dedo se chocando com a tecla, por exemplo, isso. São os ruídos da tecla no seu leito, ou seja, no final do seu percurso. Tac! Né? Tem outros ruídos menos importantes, como do pedal, do atrito do martelo com a corda. E para tocar piano, temos que ver o seguinte: você tem duas opções, não tem outra. A que eu mais gosto, que é o movimento direto, ou seja, tocar colado com a tecla antes, depois e durante. E o indireto, quando você já levanta os dedos. Eu creio que o ensino do piano, atualmente, ele sofreu boas modificações. A parte mecânica de tocar piano passou a ser uma ciência como eu acho que deve ser. E eu me interesso por isso, leio e estudo. E tem várias coisas de ciência, tem várias coisas das articulações, dos músculos, tem coisas de psicologia, tem coisas que a gente tem que conhecer de psicologia da aprendizagem, uma série de coisas, e de anatomia também, e física, mais precisamente mecânica. Eu posso dar uns exemplos aqui. Incidência de forças. Quando você tem 90 graus, você tem um máximo por exemplo, se você quiser tirar um som penetrante como o de um trompete, é isso. Você pode arrebentar uma tecla com uma facilidade de tanta potência. É potência demais, aliás. Isso que é ciência. Agora, a música, a interpretação, a sensibilidade, a imaginação nunca serão uma ciência. Eu estou falando a parte puramente mecânica, sinestésica de tocar piano. Tem outras coisas que eu posso falar. Dizem os cientistas também, ou estudam isso, que a gente não deve levantar os dedos. Sabe, você tem um antebraço com uma linha reta com o dorso da mão. Aqui teria uma linha reta. Os dedos não devem levantar só como ginástica fora do piano, mais do que nessa altura. Eu gosto do movimento direto por várias razões. Uma delas é o que eu falei das sonoridades ásperas que às vezes saem com a maneira de tocar que produz ruídos secundários.
Com o indireto, isso acontece, esse ruído secundário. Com o direto, não. Esse que é o mais importante, que é o choque do dedo com a tecla, com movimento direto não aparece. Outra coisa é científica também. Quanto mais você levanta os dedos, mais lentamente você vai tocar, ou com mais esforço você vai tocar. É claro, quem está numa corrida e está na frente são dois corredores, o que está na frente com a mesma velocidade que o outro, o que está na frente vai chegar primeiro. É a mesma coisa. Agora, eu sou partidário, que eu falo sempre para os alunos, acender uma vela a Deus e uma vela ao diabo. A pessoa tem que dominar o movimento direto e também o indireto. Ela tem que dominar tocar com a mão baixa e também é que eu falo da filosofia do e, que se contrapondo ao o. Com o braço aberto e com o cotovelo mais fechado. E tem várias coisas, de cima ou de perto. O cérebro tem grande importância. Vocês em casa, ou não sei onde vocês estão espalhados aí por esses rincões, vocês podem fazer uma brincadeira. Sabe a palavra back, em inglês, quer dizer para trás, todo mundo sabe. Tentem falar back, invertendo as sílabas. Que eu vou tentar. Agora fala back como é. Back. É muito mais rápido. O cérebro trabalhou de maneira diferente. Isso no piano tem muitas aplicações. Eu digo, você fala 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Mas você pode falar 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, etc. As notas são as mesmas, mas a ordem muda. Um exemplo que eu dou sempre em aula é, vocês conhecem, todo mundo conhece, o Noturno Opus 9, número 2 de Chopin. No final tem uma cadência que é um seguinte esquema: 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. 3. Coitado do cérebro, vocês entortam o cérebro com isso. Agora, como é que vocês podem ver isso? 1, 3, 2, 4. As mesmas notas. 1, 3, 2, 4 é bem agradável. 1, 3, pula 1, 2, 4, então 1, 3. Imediatamente você consegue tocar mais rápido. Por falar em velocidade, uma outra coisa científica que as pessoas esquecem. Toca-se rápido quando se imagina determinada passagem ou determinado trecho rápido. Se o cérebro, o impulso musical não pedir trrr, não vai sair trrr, vai sair tá, 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 tá. Se vocês imaginarem trrr, sai, mas se vocês imaginarem tá, 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 a vontade não vai prevalecer, vai prevalecer. Vou falar de uma coisa que eu acho que 95% das pessoas, mesmo as mais experientes, é a ribattuta. Ribattuta em italiano seriam teclas rebatidas. Eu vou dar um exemplo. Vocês devem conhecer o prelúdio em sol menor do cravo temperado. Começa assim. É um pouco cansativo você ouvir. Com a ribattuta, vocês querem ver que coisa mais atraente? Esse é um ornamento que já tem desde a Renascença. Mas as pessoas não estudaram, não olharam. Aprendi com meu professor na Áustria. A respeito de tocar forte, nós temos o seguinte:
Quando vocês atacam a tecla com excesso de velocidade, que normalmente não é bom, normalmente, não é sempre que é ruim. O que acontece? Os gráficos eletroacústicos marcam, por exemplo, pá, o gráfico faz, e aí a duração é menor. Quando vocês tocam de outro jeito, mais apoiado, o gráfico não vai até o pico como no outro, mas ele vai se desfazendo de uma maneira igual. Então o som dura mais tempo. No piano nós temos esse problema. Você tocou, continuou com o som, com o dedo lá, o som se extingue. Não é como no violino que você pode... ou os outros instrumentos, né? Mas com isso que eu falei de você tocar medindo a intensidade, você consegue uma duração maior para as notas e um som mais agradável. Agora, o som de muita intensidade, às vezes ele pode ser usado. Tem lugares onde o autor pede seja agressivo, trate o seu piano, Hindemith falava isso, como um instrumento de percussão, considere como instrumento de percussão e trate-o como tal. Então aí esse som que eu condeno mesmo, em muitos lugares, não tem lugar, por exemplo, em Chopin, em Liszt, em Brahms, em Bach, mas podem ter lugar em compositores mais do nosso tempo. Bom, vamos partir para uma outra área. Vocês vão dizer, Eduardo, Dudu, o pessoal me chama. Você ficou doido. Não se pode ensinar música, ou piano, se você, qualquer instrumento, para uma pessoa. Aí você fala, o que é isso? É de outro jeito que eu estou falando isso. Você não pode colocar no aluno coisas que ele não tem. Você pode adicionar, como se diz, adicionar alguns comentários e instruções, mas colocar aquilo que ele não tem de nascença, não se consegue. Até hoje não se conseguiu. Não sei a ciência se ela vai dar um passo nesse aspecto. Vou falar de uma coisa que só quem leu o livro do Badura Scorda sobre Bach talvez saiba que existe. Talvez. Se chama organ barrel. Barrel se escreve B de bola, A-R-R-E-L, barrel. Organ barrels são instrumentos primitivos da época de Handel, Bach, que existem em vários lugares, absolutamente primitivos. Me parece que o som é como uma manivela. Mas alguns deles já foram restaurados. E se consegue tirar algumas conclusões de como era a música na época de Handel. Não tem nada para cravo, mas tem óperas, coisas cantadas. Duas coisas saltam não aos olhos, saltam aos ouvidos quando a gente analisa o que sai. Que as partes lentas de Bach, Handel, eram tocadas mais rápido. Por exemplo, na primeira partita, em geral se toca, em geral. Parece que naquela época era... Bom, eu não sei qual eu gosto mais. Parece que a conclusão de que os cientistas chegaram era que se... E a outra, que é duvidosa, é que se tocava bastante mecanicamente. O metrônomo é bom ou é ruim? Existe uma frase que elucida isso. O valor de cada coisa depende do uso que se faz dela. Se você souber usar o metrônomo,
você vai ter grandes, bons resultados. Se você não souber usar, você vai tocar de uma maneira mecânica que não é o verdadeiro ritmo. O verdadeiro ritmo normalmente é assim. E muita gente até hoje toca assim. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem a sonata de Mozart, que tem... Nessa mesma marcha turca, tem uma passagem em semicolcheias. Tem pessoas que tocam assim, olha. Eu toquei nota errada, eu também não toco isso. Tá errado, não tá errado, mas não tá artístico. Por quê? Horizontal que eu chamo. Agora veja a diferença. Tá vendo? São ondas sonoras. Então, eu entro num outro assunto muito interessante. Os alunos, normalmente, e os professores também, querem igualdade. Igualdade. Aí vai estudar o anon, estuda com igualdade. Perguntaram a um grande pianista, toque uma coisa com igualdade. Ele disse, eu nunca toquei com igualdade. Aí é a maneira errada de estudar o anon. Tem muitas outras maneiras. Posso dar um exemplo. Você pode fazer com ritmo. Ou você pode fazer um compasso, um grupo forte e um grupo bem leve. Você pode fazer um crescendo, subindo, decrescendo, descendo. Você pode fazer o contrário. Esse é o estudo que rende. Imaginativo, criativo. Sem falar, um estudo também interessante, pouca gente faz. Existe um medo da pessoa tocar de cima, o medo de errar a nota e inconscientemente, absolutamente, o medo de machucar o dedo. Não machuca, não. Se machuca se você tocar assim. Você não vai tocar assim? Então, esse medo faz o quê? Quando você quer ensinar a queda livre, a pessoa, quando vai chegando, ela retesa os músculos de medo de machucar. Quando ela tiver consciência disso, já vai melhorar. Se pergunta muito na internet o tempo todo qual é melhor, Anon, Czerny, Kramer. Todos eles são bons, todos eles são ruins. Depende de como você estudar. Depende. Outra coisa, teve um grande professor que disse o seguinte, é uma das minhas normas. Eu não ensino 20 estudos, eu estudo um ensino de 20 maneiras diferentes. Eu acho que é aí que está a verdade, sabe? Então, se você souber estudar, por exemplo, um bom estudo, que não é melhor nem pior que os outros, é esse, para treinar o terceiro, quarto e quinto dedo. Aí você já treina de um outro jeito, mudando a acentuação. 1, 2, 3, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o quinto dedo fazendo em notas pretas, fazendo em pretas e brancas, etc. Isso é bem interessante como estudo, né? Agora, talvez o exercício mais eficaz, digamos, o rei dos exercícios de dedos, não estou falando de toque de braço, são os trinados. Você aprendeu bem os trinados, você domina escalas, quase sempre, escalas, arpejos.
Você diz, Eduardo, o que tem arpejo com trinado? Tudo você pode considerar como um arpejo, como um trinado alargado. Um trinado alargado. São graus conjuntos, mas não deixa de ser. Eu não posso deixar de contar uma coisa muito engraçada que se passou comigo e minha colega, grande professora, hoje não ensina mais no conservatório. Eu sempre achei muito difícil de ensinar escalas. E agora, depois de 70 anos do piano, ainda acho escalas muito difíceis. Então, quando eu ensinava no quarto ao lado, no quarto no conservatório, ao lado da Maria Lúcia, eu interrompi a aula e disse, Maria Lúcia, como é que você ensina escalas? Aí ele disse, escalas, Eduardo? Eu ensino assim, assim. Eu disse, puxa, mas está interessante isso. Com quem que você aprendeu? Ela disse, com você. Na verdade, eu tenho a honra de ter tido vários alunos, professores, hoje excelentes professores, vários deles. Ainda vou ter outros, eu acho. Quando se fala em Czerny, que são às vezes exercícios áridos, mas, se vocês quiserem tomar nota, o 821, Opus 821, ele não tem as qualidades de Czerny, mas não tem os defeitos. Por exemplo, ele não trabalha só Dó maior, ele não trabalha só técnica dos dedos, mas já vai para acordes, escalas de oitavas, saltos. 821, se vocês puderem comprar, vocês conseguem isso. A harmonia, muitas se queixam que não sabem a harmonia. O meu primeiro professor tinha muitos defeitos como professor e muitas qualidades também. Era um húngaro, em professor de criança. Ele ensinava a harmonia de uma maneira absolutamente prática. O aluno não percebia que estava aprendendo harmonia, mas ele estava. Então, todos os alunos desse meu professor sabiam tocar uma escala em qualquer tonalidade, um acorde em qualquer tonalidade. Um bom exercício de harmonia é você pegar os estados fundamentais e modular cromaticamente. Agora, as primeiras inversões, que eu acho que é o melhor a se fazer, a mesma coisa. E para terminar, as segundas inversões, a mesma coisa. Vamos falar sobre uma coisa muito comentada, a independência dos dedos. Os dedos não nasceram com independência. Vocês já viram uma pessoa, desde o nascimento, levantar o quarto dedo? Felizmente que ela não aprendeu isso, que eu acho que não se deve usar isso de jeito nenhum. Então, como fazer? É o simples. O nosso sistema nervoso foi programado para funcionar de maneira, como se diz, uma coisa dependente. Então, vocês devem fazer os dedos ficarem independentes. Em vez disso, que eu acho muito ruinzinho, por várias razões, a pessoa diz, o quarto dedo não consegue levantar, não consegue? Aqui, lá no alto, sem problema nenhum. Então, é o que eu digo, a técnica do adeuzinho. Você não dá adeuzinho, tchau, eu estou indo. É isso, ó, tchau. Isso é de natureza. Agora, esse isolamento, ele tem um limite que para nesse limite. Os primeiros exercícios de dedos no movimento indireto pode ser isso. Para isso não conta o polegar. É como diz o médico e pianista amigo meu, nós temos 2 dedos. O polegar é um dedo, 2, 3, 4, 5, outro dedo. É o João Gabriel que fala. Então, vocês veem que toda a rigidez desaparece quando vocês pensarem assim. A importância do movimento
que a gente já tem de natureza. Eu acho que, sem dúvida, é muito melhor a pessoa usar para começar um estudo com um aluno principiante, com coisas que ele já tem de natureza. Uma delas é isso. Pega essa bola, ó, toma. Nós já temos esse movimento. E o movimento do braço todo, do ombro até a ponta dos dedos, a gente pensa que não tem, mas tem. Se você for jogar tênis, você vai fazer isso, ó, para dar o saque. Esse tocar do ombro até a ponta dos dedos é bem interessante. Esse movimento eu uso o tempo todo, isso. A gente pode estudar isso de várias maneiras. Por exemplo, o Anon, uma queda em cada nota. Agora uma queda um pouco mais rápida em cada duas notas. Cai e levanta, cai e levanta. E etc. em três. Um, dois, três, um, dois. Isso é muito bom. Agora um aspecto bem controvertido, que eu sempre digo para os alunos, eu sei muito sobre o piano, porque eu estudo muito. Mas tem muita coisa que eu não sei. Para você tocar uma escala muito forte, os dedos, uma escala de dedos, não estou falando de escala de oitavas, você tem duas opções. Não sei, nem sei qual é a pior, ou não sei. Uma, você pressiona a tecla. Então você une a velocidade do ataque do dedo a apertar o teclado. Eu acho isso perigoso, bem perigoso. A outra que eu tenho mais simpatia, que custa ensinar, alguns aprendem rápido, é a transferência de peso. Ou seja, você amortece o braço do ombro até a ponta dos dedos e se chama transferência de peso, isso. O braço está completamente livre. Como é que eu sei? Aí tem uma coisa, quando eu toco com pressão, ó, o braço não sai do lugar, que o braço está fazendo força. Quando você toca com transferência do peso, ou seja, transferência do peso, o que é a primeira coisa de aprender? Descansar sobre o dedo. Você não descansa assim, ó. Descansa assim, assim, agora eu vou descansar no dedo. Ó, o braço fica solto. Em compensação, você sobrecarrega os dedos. Eu digo, os dedos, eles não gostam de carga sobre eles. É como uma pessoa que vai andar e um gigante de 10 metros aperta ele todo para baixo. O que acontece com os pés? Ficam se arrastando pelo chão, perdem a velocidade. Se vocês usam tanto peso com a pressão, pelo menos exagerada, vocês paralisam os dedos. Agora, se for uma coisa mais lenta, você pode usar a transferência de peso. Uns, como eu falei, uns aprendem rápido, outros aprendem lentamente, não sabem afrouxar o braço. Quais são os grandes amigos do pianista? São os movimentos de adaptação. O pianista que não conhece os movimentos de adaptação é, como eu falo, é um aleijado pianisticamente falando. Vamos ver quais são. O movimento lateral, ele é precioso. O movimento circular, que é super precioso. Por exemplo, em vez de você tocar o Anon assim, vai tocar assim, ó. Todas as máquinas bem feitas trabalham no regime de rotação, círculos ou semicírculos. Então o Anon
Isso. E não, isso é totalmente limitado, tenso. O outro, que é um grande amigo do pianista, é isso. Rotação do antebraço. Nós usamos, já temos de natureza isso. Vamos abrir uma chave na fechadura, é isso que a gente faz. Trinados, por exemplo. Fugir de Dó maior. Está cansativo ouvir Eternity em Dó maior, muito Dó maior. É preciso saber. Vai estudar o Anon? Estuda em Mi bemol. A escola russa, os russos, dos muitos concursos nacionais que eu entrei, se tivesse russo lá, você já podia ter certeza que o primeiro lugar era de um deles. Eles têm uma sonoridade muito penetrante, imponente. Eu acho que eu já descobri de onde que saiu isso, qual é o princípio básico. É o seguinte, eu fechei a cauda do piano, agora eu vou levantar, usando a força do braço. Tá vendo? Essa é uma energia incrível. Tá vendo? Eu tô levantando com a ação do braço, não por aqui pelas cadeiras. Então, tá, a escola russa dos sons grandiosos é baseada nisso. É o corpo que todo que toca. Por isso Rubinstein, o grande Arthur Rubinstein, muitas vezes nos fortes, ele fazia, porque não está mais entre nós. Eu falei da coisa pouco interessante e inteligente de estudar baseada somente na repetição, sem compreensão do que está na partitura, do A1, A2, saber passar do C1 para o A2, do A3 para o D1, decor e salteado-se na minha época de escola. Saber decor e salteado. A professora, não sei, suíça eu acho, Cecile Genhardt, inventou uma maneira boa de decorar. Eu vou tocar e vocês já vão entender. O hino nacional. Então o que é? Eu toco uma frase e vou esperando o tempo certo pensando na seguinte. Aí toca a próxima pensando na seguinte. Depois eu faço o inverso. Eu começo pensando a primeira e tocando a segunda, pensando a terceira e tocando a quarta. Isso é muito bom, muito bom. E também, quando vocês estão tocando mãos juntas, experimentar parar uma das mãos e continuar com a outra sozinha, e de repente parar com essa e continuar com a outra, né? Tocar completamente relaxado. A gente lê em alguns livros, esse pianista... Não existe isso, é uma impossibilidade. No momento em que você levanta o seu antebraço e braço para colocar no teclado, você já usou os músculos do ombro. Então, por exemplo, o início da sonata patética de Beethoven tem um acorde de Dó menor, famoso. Se você vai tocar relaxado, vai sair isso. Então o que tem? Tem que ter um impulso seguido de um relaxamento instantâneo, que eu chamo de fase A e fase B. A pessoa bem treinada, tão logo o martelo bateu na corda, ela já... O mal treinado, ele continua pressionando a tecla, que não tem nenhum efeito sonoro, e estraga tudo que vem depois e estraga o que a pessoa está fazendo. Muito obrigado, boa tarde.